Olá, meus irmãos, bom dia a todos, eu espero que todos estejam bem, gozando da paz do Senhor, e sim que você esteja pronto a adorar ao Senhor, a glorificar o nome do nosso Deus. Hoje é o tema do nosso encontro, da nossa mensagem, é justamente a questão da adoração, e nós queremos falar um pouco sobre a saúde da nossa adoração. Então vamos esperar que todos cheguem e possam chegar e participar deste momento especial. Então, esperamos que todos possam chegar e que a gente possa já começar. Mas, meus irmãos, sim, nós queremos adorar ao nosso Deus, glorificar ao Senhor com nossa vida. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas precisam de ver a luz de Cristo na vida do povo de Deus. E sim, meus irmãos, as nossas atitudes, como nós vivemos, como nós vamos reagir a tudo que nos acontece, vai mostrar a nossa confiança no Senhor, como nós temos fé e confiança no nosso Deus, mas também demonstra, meus irmãos, como sabemos que Deus tem cuidado de nós e que Ele está no controle de todas as coisas. Nós confiamos no Senhor e nós queremos prestar-lhe culto, gratidão ao Senhor. Isso é tão importante para a nossa vida saudável, para a nossa vida espiritual de forma saudável. Eu espero que você esteja vivendo de forma saudável. Às vezes a gente pode até fazer uma analogia, meus irmãos, de pessoas que se alimentam mal. Então eles comem a qualquer hora, de qualquer maneira, eles se alimentam com coisas ruins. Isso faz mal para o seu corpo e o que acontece traz problemas futuros. Até mesmo no momento que está vivendo, sente fraqueza, sente dificuldade em manter a sua vida bem, mas também, com o passar do tempo, a pessoa vai enfraquecendo, adquirindo doenças, coisas desse tipo, e o que acontece, a pessoa se perde na vida, tem problemas no futuro. Nós queremos fazer pensar mais ou menos desse jeito, de como nós devemos manter a nossa vida saudável e como podemos, sim, meus irmãos, experimentar da nossa saúde espiritual, mesmo que não temos a nossa condição de nos encontrarmos na igreja, e nós vamos ver um pouco sobre isso, né? Nos encontrarmos na igreja e termos nosso tempo ali adorando ao Senhor, junto com outros irmãos, é tão importante isso, mas estamos impedidos por momento. Mas vamos ler a palavra de Deus, vamos orar e vamos meditar na palavra do Senhor, e logo após queremos sim pensar um pouco sobre isso. Queremos durante todo esse dia, agora de manhã e também à noite, falar sobre isso, e eu espero que todos possam ficar atentos para que sim, você viva uma vida saudável. Se você já entregou sua vida a Cristo, reconhece o Senhor como o Senhor da sua vida, Ele é seu Salvador e o seu Senhor. Deve ser assim na vida de todos. E se você não tomou essa decisão ainda, entregue sua vida ao Senhor. Ele te ama, Ele morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, e tem dado a nós a oportunidade de viver a nossa vida aqui para honrar e glorificar a Ele e experimentar das bênçãos do Senhor enquanto que estamos testemunhando dele e sabendo que Ele tem cuidado de nós, vivendo em adoração, mas sabendo que a vida aqui é passageira. Um dia estaremos com o Senhor. Então, meus irmãos, meus queridos, meus amigos, eu sei que muitos têm ouvido, têm participado nesse momento especial. Eu louvo a Deus pela vida de todos. Deus abençoe, fiquemos na paz do Senhor. Nosso texto de hoje é no livro de Salmo, Salmo de número 95, Salmo 95. Nós queremos ler a palavra do Senhor, queremos meditar na palavra do nosso Deus e sim, meus irmãos, pensar um pouco sobre a questão da nossa adoração a Deus, real adoração, porque muitas vezes a gente sabe que há muitas fantasias que podem surgir, há muita falha no meio de uma coisa que é real. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Salmo 95, a partir do versículo 5. Salmo 95, no versículo 5, talvez você queira acompanhar junto comigo, Salmo 95, versículo 5, nós vamos ler até o versículo 10, Salmo 95, do 5 ao 10. Muito bem, a palavra do Senhor diz assim: seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Versículo 7. Versículo 8 diz:
Não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. E no versículo 10, 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Errar de coração. Meus irmãos, sim, muitas vezes nós temos até boas intenções em tantas coisas, mas o nosso coração está desviado para o caminho errado. É um perigo que pode acontecer na minha vida e na sua também. Então eu espero que a mensagem de hoje, eu espero que a meditação de hoje para a sua vida seja como um alerta para nós, que a gente não erre de coração. Nós temos nesse tempo orado, pedido ao Senhor que nos abençoe, dando sabedoria, discernimento. Até estive falando com o pastor hoje pela manhã, e a oração de um e do outro, um para o outro, é exatamente essa, que a gente possa ter sabedoria e discernimento na vida, para viver e para ajudar outros a viver também. E o perigo que há, e a gente vê aqui esta frase, Deus falando de que as pessoas estavam errando de coração, estavam até mesmo achando ter uma boa intenção, fazendo a coisa certa, mas a sua intenção, o seu caminho está errado, o seu coração está desviando essa pessoa para o caminho errado. Por isso é tão importante nós nos apegarmos ao Senhor e buscarmos a direção dele. Vamos orar, meus irmãos, neste momento. E logo mais eu vou passar para os irmãos também, eu vou tentar passar, eu estou tentando aqui ajeitar, passar uma imagem para os irmãos que tem esses 5 pontos que nós vamos tratar hoje. Agora nós vamos passar apenas 2 pontos dele, os 3 últimos à noite, mas esses 5 pontos de como se manter saudável durante a quarentena. Então nós estamos passando ainda por uma quarentena que já dura um bom tempo, e nós sabemos, estamos aguardando que logo a gente possa retornar às atividades da nossa igreja, mas nós estamos percebendo uma coisa, meus irmãos, que é tão importante, que o movimento dentro da igreja muitas vezes pode ser muito movimento sem ação real, sem mudança real na vida. Mas nós vamos falar um pouco disso, fique calmo, nós vamos tratar um pouquinho sobre essas coisas, mas, meus irmãos, que a gente possa pensar nisso nesta manhã, nesse dia, que a gente possa guardar o nosso coração e pedir que Deus nos abençoe, para que a gente não erre de coração, que a gente não desvie de coração. E aí a gente mantenha assim, saudável durante este tempo de quarentena que estamos passando, esse tempo que o Senhor nos permite passar e que a gente possa crescer nisso e lá na frente a gente nos mostrarmos mais forte. Uma coisa que nós aprendemos, estamos estudando bastante, vendo tanta coisa sobre a questão de saúde, sobre a questão de doença, de vírus e como funcionam as coisas, e nós aprendemos que o corpo é quem combate o vírus, o corpo é quem se fortalece e ele combate o vírus e ele não permite que o vírus cause mal em todo o corpo, não generalize as inflamações, as doenças, não tome conta da vida da pessoa, então o próprio corpo combate. É uma coisa que a gente tem aprendido e a gente percebe, meus irmãos, que as pessoas saem mais fortes, até algumas imunizadas, não sei, no caso da Covid, ainda tem muitas incertezas quanto a isso, mas que as pessoas se tornam até imunes. Por quê? Porque aquele vírus não causa mais efeito, porque toda vez que o corpo tem contato, ele já sabe como combater aquele vírus e ele já sabe lidar com aquela situação. Então, meus irmãos, façamos, meus irmãos, uma analogia na nossa vida espiritual e como nós podemos sim nos fortalecer. E pense nisso nessa manhã, pense nisso nesse dia, meus irmãos, como a adoração a Deus, como a vida de adoração ao Senhor, pode sim, passando nesse momento, ser um tempo de fortalecimento para a nossa vida espiritual, que a gente possa sim sair forte lá na frente, fortalecido e sabedor ou pronto a combater aquilo que vem para a nossa vida. Então, estejamos prontos a isso, que Deus possa nos abençoar. Mas vamos orar, meus irmãos, pedir a direção do Senhor e logo após passaremos a nossa meditação. Senhor, nós adoramos ao Senhor, a Tua palavra é preciosa e maravilhosa para nós. Por favor, Senhor, fortalece o coração de cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra, que tem contato com a palavra do Senhor. Ó Senhor, que sim, ela possa vir e fazer morada em nosso coração. Sim, Senhor, que ela possa nos transformar dia após dia, que ela possa sim moldar a nossa vida, o nosso coração para próximo do Senhor,
que a gente não erre de coração, mas que sim, Senhor, possamos nos guiar na tua boa vontade, no teu querer, andando na tua vontade, Senhor, nós sabemos, iremos bem, e sim, estaremos fortalecidos e glorificando ao Senhor. Nós te adoramos, te damos graças pelo nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então estamos pensando sobre isso, como se manter saudável durante a quarentena. Então, você já, não sei que região você está, e a maioria, os irmãos estão aqui em Araras, outros em outros lugares, mas eu não sei na sua cidade, onde você está, se você já foi liberado para ter os cultos e as atividades da igreja. E muitos já, acho que alguns já estão conseguindo, mas na nossa região nós sabemos, ainda não foi liberado, ainda temos um tempo de restrição em tudo, né? Tanto no comércio, supermercados e também postos de gasolina, o comércio em geral, serviços também, então todos estão suspensos, e as igrejas também estão passando pela mesma situação. Os governantes não têm encontrado um caminho para lidar com essas questões, e aí a melhor coisa é que se feche para que evite coisas piores. E aí a questão da saúde, do colapso, coisas desse tipo que são bons argumentos, e é claro, todos temos pensado sobre tudo isso, mas meus irmãos, é importante que a gente possa orar e pedir direção ao Senhor. Mas esta pandemia, né, tem trazido isso, nós sabemos, por conta de um vírus. E há outro tipo de vírus que está se espalhando nas igrejas. A gente sabe, meus irmãos, que a mente deve ser exercitada em todo o tempo, o coração, né, porque é importante a gente pensar nisso. A minha mente, eu aprendo, eu absorvo as lições, os ensinamentos, as coisas que vêm para a minha vida, mas aquilo que vai para o meu coração, ou seja, os meus sentimentos, aquilo que me move de verdade, né, está no coração. Então o que acontece? Ele deve ser preenchido com a palavra do Senhor. Mas o que acontece? Muitos vírus estão por aí, muitas distrações estão por aí, muitas vezes a gente percebe que as pessoas estão caminhando por caminhos que não são bons, estão relaxando, estão deixando que a sua vida de devoção ao Senhor, de culto a Deus, se torne uma vida relapso, uma vida em que não há um vigor espiritual. E isso é um perigo, porque pode sim causar muitos males na vida da pessoa. Espero que você não esteja passando por isso. Eu queria ler alguns outros versículos aqui, não do Salmo 95, mas no Salmo 96, no versículo 4, diz assim: porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Nossa vida deve ser para honrar e glorificar a Deus. E aí no versículo 8, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Uma vida de devoção, de temor ao Senhor. E nós sabemos, nós separamos momentos, e claro que nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus. Nós vivemos, existimos para adorar ao Senhor, devemos viver sob essa perspectiva, com esse propósito de vida. Queremos adorar ao Senhor, glorificar a Deus com todo o nosso viver, mas temos nossos momentos em que queremos cantar louvores, adorar ao Senhor. Nós tínhamos o nosso tempo em que nos reuníamos para adoração coletiva, junto com outros irmãos. Estamos aguardando, ansiosos, que logo possa voltar e que a gente possa ter esse momento de comunhão entre os irmãos na adoração a Deus. Isso faz especial para a nossa vida, fortalece um ao outro, e nós nos fortalecemos um no outro, nós realmente glorificamos a Deus com isso. Mas, meus irmãos, agora nós temos um outro meio, uma outra maneira que encontramos para adorar ao Senhor. Em João capítulo 4, no versículo 23, diz: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aqui nós sabemos do encontro que o Senhor teve com aquela mulher no poço, e ele está tendo essa conversa com ela. Ela diz isso, mas ali o Senhor diz: Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, muitas vezes o culto na igreja, no templo, estamos falando, a adoração no templo,
ela pode surtir efeito na vida de cada um, na vida das pessoas, ela pode surtir efeito no coração da pessoa, porque realmente a pessoa está prestando um culto, a adoração a Deus. Mas deve ser algo que deve ser em espírito, e muitas vezes pode acontecer o contrário também. A pessoa está envolvida naquele meio, naquela situação de cantar louvores, de adorar, de ouvir a palavra de Deus, de cultuar ao Senhor, mas ela está apenas participando ali com o seu corpo, talvez até com sua mente, aprendendo as músicas, cantando os louvores, mas o seu coração não está sendo preenchido e ela não está realmente trazendo uma adoração a Deus. Então deve ser algo de Deus e Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Algo que vem do seu espírito, você glorificando a Deus e servindo ao Senhor. Então, meus irmãos, neste tempo nós estamos aprendendo mais uma coisa que é importante. Há este vírus que está se espalhando pelas igrejas de pessoas que estão adoecendo. Essa doença está realmente atrapalhando a saúde da igreja em todo o mundo, na verdade. Eu ia dizer em todo o país, meus irmãos, mas nós sabemos em todo o mundo. E é claro que pessoas têm deixado que este vírus penetre em seu coração e há milhares de pessoas que estão infectadas. E nós sabemos a dedicação ao ministério da igreja, o trabalho da igreja, o evangelismo, o discipulado, a comunhão entre os irmãos, todas essas coisas estão sendo afetadas e até de forma, a gente pensa, gravemente tem afetado a igreja, mas, meus irmãos, uma coisa que sabemos é que não é somente isso, mas a verdadeira adoração. Esse é o perigo maior que nós sabemos, porque quando o povo está sendo imunizado, seu coração está realmente adorando a Deus, a sua vida está sendo para adorar, glorificar ao Senhor, o que acontece? Essas outras coisas, sim, ela faz na medida do possível, ela discipula, ela evangeliza, ela busca comunhão com os irmãos de alguma forma, ela tenta de alguma forma fazer com que as coisas funcionem com os impedimentos que tem, mas tenta fazer alguma coisa. Mas, meus irmãos, o seu coração deve ter um coração de adorador, de glorificar ao Senhor. E nós sabemos que isso tem parado de acontecer porque muitas vezes o cristão tem deixado a comunhão com Deus para lutar de forma egoísta por sua vida, pelas coisas que os seus desafios em seu viver. Então pense nisso, meus irmãos, como está a sua vida de adoração. Pensemos juntos, meus irmãos, como estamos adorando ao nosso Deus, como estamos glorificando ao Senhor. Será que tem alguma coisa que está me impedindo de realmente adorar a Deus, de realmente glorificar ao Senhor? O que podemos fazer, meus irmãos, para nos proteger dessa doença? Como ficamos saudáveis e não ficamos suscetíveis aos ataques deste vírus que está acontecendo por conta das pessoas não terem agora o tempo dentro do templo com outros irmãos, sendo fortalecidos pelos outros na questão de estarem juntos, de terem participação na vida um com o outro. Como nós podemos nos proteger? E eu quero, durante esse dia, que a gente possa pensar sobre 5 pontos ou 5 coisas que nós podemos fazer, o que deve acontecer na nossa vida, para que a gente possa, assim, meus irmãos, sair fortalecido, para que a gente possa, assim, não ser contaminado nesse tempo de quarentena, não ser contaminado e sairmos saudáveis na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. Como podemos ficar saudáveis em meio a esses desafios? E a primeira coisa, meus irmãos, é que nós sabemos que a informação é uma coisa importantíssima para a nossa vida. E a primeira coisa que nós devemos saber é que é um erro tratar o culto como algo que é opcional. O que temos visto muito na vida de muita gente, pela facilidade que se tem, muitas vezes a gente sabe, as igrejas em todos os lugares, quando não podem se reunir, encontraram um meio, e o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo de diversas formas, como nós estamos fazendo agora, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Zoom, por outros meios que as pessoas estão usando para cultuar a Deus e para ter certa adoração coletiva. Estão procurando fazer de alguma maneira, mas, meus irmãos, o que acontece é que, por conta desta facilidade de se ter em casa, e até a gente tem visto
A questão de, por exemplo, quando as pessoas estão trabalhando, elas trabalham em casa, é o chamado home office, em que as pessoas elas procuram trabalhar dentro de casa para não saírem, as atividades são feitas pela internet. Sempre é dito pelas pessoas, olha, você deve ter a postura de ir trabalhar. Então você se levanta, toma seu banho, se arruma e você vai, separa um lugar à parte, não fique relaxado na cama, não fique de alguma maneira relaxado ou tranquilo. Não, faça como se fosse realmente para o trabalho, sair para o trabalho, e o que acontece é que a sua mente se molda melhor a isso e você consegue cumprir aquilo que você faz. Mas o que acontece, meus irmãos, é que o perigo que há por conta dessa facilidade é que há um perigo de que a gente pode olhar para o culto como algo opcional. Eu posso fazer agora, eu posso fazer depois. Eu posso participar do culto agora, eu posso participar em outro momento. Eu posso cultuar a Deus agora, mas outra hora eu posso fazer. Sabe, meus irmãos, existe a questão da procrastinação, em que a pessoa, ela diz depois e depois e depois, e a sua mente vai sendo preenchida com tantas coisas, ela não separa o momento em que deve adorar ao Senhor, e nós sabemos, nós estamos fazendo a nossa mensagem, pedindo para os irmãos, reúna a família em oração. Neste momento em que nós temos o nosso culto no templo, reúna a família em oração e vamos sim ter esta devoção, esse tempo de culto ao Senhor, para que a gente não vá perdendo o nosso ânimo em servir a Deus, em glorificar ao Senhor, que a gente incentive os nossos, que a gente possa estar juntos e que a gente possa, assim, meus irmãos, é tão bom quando eu vejo a participação dos irmãos, quando mandam recados, quando mostram que estão presentes, quando participam na hora da mensagem, quando mandam recados no WhatsApp, quando vão interagindo com o culto e estão dizendo, nós estamos participando. É tão bom isso, meus irmãos, isso realmente traz força, fortalece um ao outro, mas muitas vezes as pessoas pensam que podem deixar para depois e deixar para depois. E o que acontece, meus irmãos? A adoração não pode ser um item de luxo em que eu posso fazer de qualquer maneira, eu posso deixar de fazer. Então eu faço ou não faço, eu posso um outro dia, quem sabe. Não é apenas uma experiência agradável que podemos participar ou não. Não pode ser dessa maneira, meus irmãos, em que eu devo imaginar, se eu quiser hoje eu faço, se eu não quiser, não, deve sim. O meu coração deve estar, o apóstolo Paulo dizia isso, eu subjugo meu corpo à servidão. Então ficar um tempo maior na cama, até mesmo participar agora ou não, dormir um pouco mais, talvez ficar acordado até mais tarde e sabe-se lá fazendo o quê, preenchendo a mente com o quê, é um perigo. E muitas vezes o povo de Deus, os crentes, estão correndo e estão deixando que vírus entre na sua vida, que problemas entrem na sua vida e ela vá assim perdendo o seu fervor espiritual. Uma ilustração que nos traz sempre a questão da fogueira. Se tirar uma madeira que está queimando da fogueira, ela vai se apagando, se apagando, se apagando, se torna um carvão, mas perde o seu brilho. Nossa fé individual como cristão, meus irmãos, é nutrida enquanto adoramos com outros irmãos, e é tão bom quando nós vemos isso, os irmãos adorando, e isso não é algo que deve ser opcional, deve ser essencial. Na minha vida, eu preciso do meu tempo de adoração a Deus. Eu vou encontrar pessoas que desejam adorar ao Senhor junto comigo, que têm o meu tempo de devoção ao Senhor, e eu quero fazer isso como algo que é importantíssimo para a minha vida. Levando para, meus irmãos, muitas vezes a gente perde o nosso alimentar do Senhor, e aí a fé vai enfraquecendo e atrapalha no meu crescimento, me enfraquece. Eu vou estar suscetível aos ataques que vêm sobre minha vida e muitas vezes estarei vulnerável a deixar que o mal venha, que coisas ruins aconteçam, que assim eu possa viver distante do Senhor. Quando uma pessoa adora a Deus, é como uma terra sedenta pela chuva, alguém disse isso. Então, nós queremos adorar ao Senhor. Então, meus irmãos, tome cuidado para que você esteja imune, para que você se mantenha saudável nesse tempo de quarentena que nós estamos vivendo. Saiba que é um erro tratar o culto como algo opcional. Não deixe que você relaxe nisso.
não é uma opção. Eu quero cultuar ao Senhor e eu vou cultuar ao meu Deus, eu vou ter o meu tempo de devoção ao Senhor. E é claro que nós temos a nossa adoração coletiva, o nosso tempo de adorar ao Senhor, de glorificar ao Senhor. E hoje o que nós temos é este momento. E nós estamos vendo até alguns irmãos que têm dado boas ideias de que nós podemos fazer juntos o nosso tempo de oração, queremos fazer isso também. Eu desejo a ajuda dos irmãos para me ajudar nessa questão de tecnologias que podem nos ajudar a isso. Me ajudem se você pode, mas meus irmãos, nunca deixe que sim você vá perdendo o seu vigor na adoração coletiva, em estar junto. Não trate como opcional, eu posso fazer ou não, porque isso é um perigo e pode trazer para você uma doença grave no seu coração, uma doença que tem afetado a vida de muita gente. Certo autor escreveu o seguinte: adoração é para a igreja como a respiração para o organismo humano. A igreja deve adorar para viver, e a adoração fornece a inspiração para tudo mais que a igreja faz. Então, a adoração, o culto ao Senhor. Em Marcos 12:30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, alguém que ama o Senhor com toda a sua força, deseja ter um tempo de adoração e glorificação ao Senhor. Meus irmãos, então, de acordo com o Senhor Jesus, a prioridade é a adoração, porque a atividade do culto pode acontecer muitas vezes sem adoração. Então eu devo adorar, e mesmo que eu não tenha esta atividade ali na igreja. Nenhum ministério para Deus terá sucesso se a adoração for negligenciada, se nós não tomarmos cuidado em estar adorando ao Senhor. Esse foi o erro de Marta. Marta, ela estava afadigada com tanta coisa, trabalhando com uma coisa, com outra, enquanto que a sua irmã, ela se colocou aos pés do Senhor e separou um tempo. Não era opcional. Eu posso cuidar das minhas coisas, dos meus afazeres, e eu vou cuidar disso. Quem sabe um dia, talvez, quando eu terminar as minhas atividades. Sabe, meus irmãos, se nós não separarmos um tempo, com certeza sempre estaremos ocupados, sempre teremos coisas para fazer. Eu sei das irmãs, eu sei dos irmãos, mesmo que nós temos que ficar em casa e temos que ficar reclusos muitas vezes, nós sabemos que sempre encontraremos coisas que devem ser feitas e que nós devemos fazer. Mas separe um tempo, não trate como opcional o culto a Deus. Ajude, meus irmãos, e participe para que sim, todos nós possamos fortalecer um ao outro e possamos cultuar ao Senhor. Tome cuidado para que você não cometa o erro e sim você venha a ter enfraquecido a sua vida espiritual por conta de tratar o culto como algo que é opcional. Este é um perigo que muitos têm feito e têm sofrido as consequências, porque já estão sentindo sintomas, já estão reagindo de forma relapsa, sem entender bem as coisas, ou até mesmo respondendo mal à vida cristã, respondendo mal à vida com Deus. Não tem tido sua vida de oração e devoção a Deus, não tem compreendido a vontade do Senhor para a sua vida, por conta disso tem vivido distante do Senhor. É um perigo que tem acontecido na vida de muitos crentes e eu espero que você não esteja sendo acometido por essa doença, por isso na sua vida. Mas o segundo ponto que nós queremos tratar agora, e nós queremos à noite falar mais um pouco, é saber, meus irmãos, que é um erro pensar que a adoração é apenas uma expressão exterior. Então, muitas vezes, pessoas pensam assim. Da mesma forma que as pessoas confundem a igreja com apenas um edifício, um prédio, algo que é visível, que é exterior, eles acham que a adoração deve ser algo visível, algo que é apenas exterior. Mas não é verdade, meus irmãos, porque a adoração genuína é algo que acontece dentro, é uma questão de coração. O nosso coração pronto a adorar ao Senhor. Quando o rei Davi descobriu isso, ele escreveu o Salmo 51, eu tenho aqui alguns versículos anotados, diz assim, no versículo 16 do Salmo 51, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Então, o fazer em si, é claro que os holocaustos que eram feitos
os sacrifícios que eram feitos eram em adoração a Deus e a intenção era essa, mas com o passar do tempo foi sendo feito apenas por rituais e apenas foram surgindo rituais e fazendo isso de forma que não trazia adoração a Deus, não tinha mais o coração. No versículo 17, veja o que diz aí, meus irmãos: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Então, meus irmãos, nós sabemos que nós devemos saber que é um erro pensar que a adoração é apenas algo externo. Então eu vou sentar na minha sala com minha família e eu vou ter um tempo de cantar alguns hinos e de orar ao Senhor. Estou pronto, já fiz a minha parte e apenas é algo externo. Ou se eu não tenho a igreja, se eu não tenho o templo para ir junto com os irmãos e ali cantar louvores a Deus e cantar hinos que glorificam ao Senhor, eu não posso fazer nada, eu simplesmente devo ficar em casa e cuidar da minha vida, porque eu não tenho meios como adorar a Deus. Opa, peraí, não é dessa forma. Nós temos os meios como podemos adorar ao Senhor, e nós podemos adorar ao Senhor porque é algo que vem do nosso interior. Nós vamos encontrar meios de externar, claro, a nossa adoração, mas primeiro deve acontecer em nosso coração. Você pode cantar hinos na igreja com um tom muito perfeito. Você pode cantar da melhor forma possível, mas ainda não está adorando a Deus, porque a adoração não é uma expressão externa, mas é uma atitude do seu interior. E você traz um louvor a Deus. Certa ilustração diz de um homem que foi, certo dia, à igreja junto com o anjo. Na verdade é uma ilustração mesmo. Foi com um anjo e chegando lá, ele começou a participar no culto, na adoração, nos louvores, e ele dizia: eu não consigo escutar nada, eu não consigo ouvir as coisas que estão acontecendo, o que exatamente está acontecendo. E aí o anjo diz para ele: você não ouve porque não há nada para ouvir. Qual a moral dessa história, meus irmãos? É que muitas vezes as pessoas estão cantando da forma mais bonita, estão trazendo os hinos, estão dizendo que estão glorificando a Deus, estão exaltando ao Senhor, mas o que acontece é que seus corações não estão mostrando, e assim não se ouve aquilo que está no coração, são apenas palavras que saem da boca. Então lembre-se, meus irmãos, que a adoração é o que acontece dentro de cada um de nossos corações, e não o que acontece fora. Então vamos ficar com esses dois pontos hoje, agora pela manhã, e à noite nós queremos falar um pouco mais. Saiba, meus irmãos, que é um erro tratar o culto como algo opcional. Se previna, tome cuidado. Quando nós vamos ouvir sobre o momento que estamos passando, estão dizendo para nós: use máscara, limpe bem as mãos, use álcool gel, tome cuidado com o contato físico com as pessoas, se previna de diversas formas, né? Use de bastante higiene e coisas desse tipo. E a gente sabe que tudo isso são alertas para que sim possa continuar saudável. E ouça agora, meus irmãos, veja junto comigo o alerta na palavra do Senhor. Saiba que é um erro tratar o culto como algo opcional. Eu tenho a opção de fazer ou não. Sim, você tem. Mas você deve fazer com você mesmo. Você deve dizer a você mesmo: não deve ser uma opção. Eu vou cultuar a Deus. Eu vou glorificar ao Senhor com minha vida. Eu vou ter o meu tempo de adoração ao Senhor. E eu quero ter junto com outros irmãos. Eu quero ter com os meus irmãos. Eu quero ter o meu momento de adoração a Deus com outras pessoas, porque eu sei que isso é especial para a minha vida, porque é contribuindo na vida de outros que eu sei que vou ser fortalecido. Eu quero adorar ao Senhor desta maneira. E sim, meus irmãos, saiba também, se previna, sabendo que é um erro pensar que a adoração é apenas algo externo. Trabalhe o seu coração. Trabalhe como você tem pensado, como você tem vivido, as palavras que você tem falado, os pensamentos que vêm à sua mente, a forma como que você tem vivido dia após dia, nesses dias, aquilo que você tem absorvido, o que você tem lido, o que você tem estudado, o que você tem assistido, todas essas coisas, meus irmãos, vai contribuir para que você expresse a sua verdadeira adoração a Deus. Não deixe que seja apenas um momento em que você corre para a sua obrigação de sentar junto com a família,
ou de estar num canto diante da TV, diante do seu celular, apenas ouvindo algo que está sendo falado. Não, se prepare para adorar a Deus. Deixe seu coração estar pronto a realmente adorar ao Senhor. Então, não é opcional. Decida isso na sua vida, é uma decisão sua, não é opcional e não é apenas algo externo. Eu devo trabalhar o meu interior para que eu traga a verdadeira adoração ao Senhor. Que Deus nos abençoe nesta manhã, nesse dia, que Deus nos dirija a sua boa vontade, que possamos, meus irmãos, adorar ao Senhor, que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas. Vamos curvar nossas cabeças em oração. Pai, nós te adoramos, te damos graças, Pai, por todo o teu cuidado. Abençoa o teu povo, Senhor, fortalece as nossas vidas para que prestemos sim o melhor culto, que possamos sim em todo o tempo adorar ao Senhor. Sim, Senhor, sentimos falta da presença dos irmãos, sentimos falta, Pai, de estarmos em comunhão, de poder conversar uns com os outros, de poder cantar hinos juntos, de poder ouvir a palavra do Senhor junto com outros irmãos. Isso é tão especial para nós e pedimos ao Senhor, nos abençoa que logo, logo possamos ter tudo isso, Senhor. Mas enquanto não temos, ó Pai, sabemos que a adoração não depende disso, Senhor, que nós podemos, curvados ao Senhor e até mesmo da forma que estamos fazendo agora, adorar verdadeiramente ao Senhor, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Fortalece o coração do teu povo, nos ajuda, Senhor, nós pedimos. Te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham um bom dia, Deus abençoe a sua vida e fiquemos prontos a adorar ao Senhor em todo o nosso viver. Que Deus te abençoe nesse dia e à noite nos encontraremos para o nosso tempo de adoração. E sim, que você convide outros para que possam chegar também e que a gente possa adorar a nosso Deus juntos. Deus abençoe, até logo mais.